Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Tem muita gente que pensa, irmãos, que vida cristã é parque de diversão, não é? Não é não. Atente para esse versículo. O versículo diz que depois de iluminados, ou seja, depois que nós tivemos essa luz de Cristo e de respondermos a Ele, o texto diz que eles sustentaram grande luta e sofrimento. Versículo 33, ele mostra a natureza agora desse sofrimento. Ora expostos como um espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Perseguidos, humilhados, envergonhados, expostos por causa do Evangelho. Versículo 34. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Sabe o que significa isso? Pelo fato de serem cristãos, eles estavam sendo assaltados em tudo que eles tinham, deixando o povo na miséria. Tendo ciência, verso 34, de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e duradouro. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a promessa de Deus, a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O ser humano, irmãos, tem muita dificuldade de lidar com o sofrimento. Nós não encaramos o sofrimento de forma plausível. O sofrimento parece um intruso. E quando a gente olha para Gênesis 3, a gente vê que ele é um intruso mesmo, né? O sofrimento adveio da queda do homem, da queda do cosmos. Interessante que Deus disse para Abraão, Deus disse para Adão, lá na queda, o seguinte: a terra produzirá cardos, espinhos e abrolhos, e do suor do teu rosto você obterá o seu pão. Veja, irmãos, que a queda trouxe sofrimento, não apenas para o homem, mas também para todo o universo. E a partir daquele momento, irmãos, tudo ia ser muito difícil. O homem ia enfrentar muitas dores, muito sofrimento. É por isso, irmãos, que o ser humano tem muita dificuldade de lidar com o sofrimento. O sofrimento para nós é algo que nos incomoda, é algo que nos aflige, é algo, irmãos, onde nós não conseguimos lidar com ele de forma apropriada. Haja visto algumas reações que nós temos a respeito do sofrimento. Para você ter uma ideia, depois de Gênesis 3, um capítulo depois, teve assassinato dentro da família. Quem poderia lidar com um negócio desse? Um filho matou o outro. Um irmão atentou contra a vida do outro e o matou dentro de casa. Que tragédia, irmãos. Para você ver, querido, que o ser humano está aí em meio ao sofrimento. Desde o início dos tempos e até o fim. Vai ser assim.
E quando eu digo que nós temos dificuldade de lidar com o sofrimento, é porque geralmente existem algumas reações diante do sofrimento que são inapropriadas. Algumas reações, irmãos, que nós temos e que contrastam com aquilo que a palavra de Deus nos orienta a respeito do sofrimento. Pastor, que reações são estas? Inapropriadas que muitas vezes nós temos diante do sofrimento, seja ele de natureza qual for. Seja, por exemplo, um problema de relacionamento dentro de casa, pais com problemas com seus filhos, filhos com problemas com seus pais, cônjuges que de repente vivem um estado de guerra dentro de casa. Talvez, irmãos, problemas de natureza psíquica, os consultórios de psiquiatras sempre lotados, e muitas vezes nós temos que lidar dentro da nossa casa com pessoas que têm dificuldade nessa área, que têm reações estranhas, e nós enfrentamos, irmãos, essa luta diuturnamente dentro dos nossos lares. Talvez a natureza seja uma natureza física, né? Enfermidades, doenças, que muitas vezes nós temos que enfrentá-las e como um aguilhão, ela nos persegue. E por mais que a gente use todos os meios, a enfermidade não nos deixa, e a gente tem que lutar contra isso. Quem sabe, irmãos, são sofrimentos de ordem financeira. Quantas pessoas hoje, irmãos, enfrentam dívidas? Pessoas que estão com seus cartões de créditos acumulados, e de repente, quando põe a cabeça no travesseiro, não consegue dormir. Por quê? Porque pensa naquele montante de coisas que tem para pagar e não conseguem ver uma luz, uma saída. Dificuldades financeiras, salário baixo, a demanda grande da família, e de repente a gente vê que não tem dinheiro para nada. A gente quer fazer algo, mas não tem dinheiro, e a gente se fecha, a gente se sente humilhado, porque a gente quer também participar, mas às vezes nós não temos recurso para isso. Tantas, irmãos, naturezas de sofrimentos que a gente tem enfrentado, que o mundo tem enfrentado. Doenças terminais, né? Doenças que têm levado gente boa, gente santa, gente abençoada para os braços do Pai. E aí vem o luto. Quantas pessoas, irmãos, não conseguem lidar com o luto? Quantas pessoas ficam aprisionadas no luto meses, anos, e não conseguem se desvencilhar dessa sombra, e vivem enclausuradas, amarguradas, porque sente falta de fulano, sente falta de Beltrano, e não consegue mais tocar a vida. São tantas naturezas de sofrimentos diferentes, irmãos. E na verdade, nós temos muitas vezes reações muito inapropriadas com respeito ao sofrimento. Por exemplo, a primeira reação que eu vejo que é inapropriada diante do sofrimento é a negação. Nós negamos o sofrimento. Nós não queremos saber dele. Nós omitimos que estamos sofrendo. Nós temos vergonha de compartilhar a dor. Nós temos vergonha de abrir o coração. E aí nós negamos o sofrimento. Interessante, irmãos, que a negação tem sido assim estimulada muito hoje por essa cultura do ser humano sempre vitorioso, né? Do cristão sempre vencedor, né? A teologia da prosperidade, irmãos, fez um mal horrível à igreja, na medida de que aquele que sofre e aquele que não tem, ele virou um crente de segunda classe. Porque o negócio é subir na montanha.
O negócio é conquistar o título. O negócio é hastear a bandeira. O negócio é ser forte e poderoso. O negócio é ser vitorioso sempre. E aí, irmãos, quando o sofrimento vem, a gente nega, sabe por quê? Porque a gente não quer ficar mal na fita. A gente não quer parecer que tem problemas. E aí vem a negação do sofrimento. Eu costumo dizer, irmãos, que a pior doença que existe é aquela que você nega que tem. Eu me lembro, o pastor Dalmo sabe muito bem do que eu vou dizer aqui. Um grande advogado em Belo Horizonte foi presidente da OAB em Minas Gerais. Ele perdeu de forma dramática a sua filha mais nova de 16 anos. Linda. Quando eu fiquei sabendo disso, irmãos, pela televisão, eu liguei para o pai dela. E eu e ele fomos no IML reconhecer o corpo dessa moça. A mãe em casa ainda não sabia de nada. Por quê? Porque eu disse para ele assim, não conte nada para a esposa, vamos nos cientificar da coisa, para não alarmar. Porque pode ser outra pessoa, pode ser alguém diferente. Pois bem, irmão, vocês já sabem da história. Na hora que ele identifica o corpo, ou aquele que restou do corpo, eu voltei com ele para casa, para dar notícia para a mãe. Irmãos, o pastor tem dessas coisas. E quando eu entrei na casa, irmãos, a família já estava quase toda reunida em desespero para saber a notícia. A mãe já veio desesperada, gritando e clamando, diga que não é minha filha. E completamente, irmãos, fora de si. Eu me lembro que eu peguei no braço dela e dele, sem ninguém, entrei com eles para dentro de um quarto, eu e o casal. Olhei nos olhos dela e disse, fulana, a sua filha morreu. Era ela que estava no acidente. O caminhão veio e ela morreu na hora. Qual foi a reação dela? Negação. Não, você está mentindo. Não minta para mim. É mentira. Não é minha filha. E a gente que estuda um pouquinho o luto, a gente sabe que é perfeitamente normal. A primeira reação que a gente tem, irmãos, diante do luto de um quadro como esse, uma moça cheia de vida, linda, e de repente tem a vida ceifada por um acidente de carro, é a negação. Mas eu vou te dizer, irmãos, essa é uma reação inapropriada diante do luto e também diante do sofrimento. Você não precisa negar o sofrimento, por uma razão muito simples. Jesus não negou dele. Amém? Mas hoje, irmãos, o pastor tem que se mostrar forte. O pastor tem que ser um sujeito inabalável. O líder da igreja tem que ser um sujeito que ninguém tira dele o ânimo e a cerviz. Mas eu digo, irmãos, que tais pastores não são semelhantes ao nosso Supremo Pastor. Porque se Jesus, no Getsêmani, não teve nenhum escrúpulo para reunir os seus discípulos e dizerem a eles, a minha alma está profundamente triste até a morte, fiquem aqui, vigiem comigo. Mas nós, irmãos, temos. A negação, irmãos, é muito perigosa, sabe por quê? Porque às vezes você sofre sozinho. Às vezes Deus quer levantar pessoas para ouvir você, para acudir você, para aconselhar você. Mas muitas vezes o medo de não ser aceito e o medo de repente não querer se adequar a um molde faz com que você negue o seu sofrimento e faça como aquela mulher que perdeu o filho e que quando Geazi vai em direção a ela, a pedido do profeta, ele diz, e aí, vai tudo bem? Qual a resposta dela? Vai tudo bem. Mentira. A igreja, irmãos, é uma comunidade terapêutica. Amém?
Posso ouvir um amém? A igreja é um lugar, irmãos, que uns se importam com os outros, mas que você também precisa abrir o seu coração. Às vezes pessoas sofrem caladas, não compartilham a sua dor, e pior ainda, culpam a igreja e os irmãos porque não a assistem na dor, mas ela nega a dor, tem negado a dor, não tem o coração aberto para de repente fazer como Jesus fez. Essa, irmãos, não é uma boa reação diante do sofrimento. Não negue aquilo que você está passando, porque o seu Senhor não negou. Jesus expôs toda a dor do seu coração no Getsêmani. Não faça o contrário dele. Exponha também, sabe para quê? Para você ser curado, amém? O que diz lá em Tiago capítulo 5? Confessai os vossos pecados uns aos outros, para seres curados. Pastor, qual a segunda reação inapropriada diante do sofrimento? É o desespero. Pessoas se desesperam, irmãos. As pessoas perdem a noção da realidade. As pessoas saem do seu estado normal e entram num colapso emocional, nervoso, de desespero, que tudo mais perde o sentido na vida. Ouve uma notícia, são assaltados com um problema e se desesperam. Algo inesperado acontece, a pessoa perde o senso, perde a consciência, como diz lá em Minas, perde as estribeiras, e a pessoa se desespera. A pessoa fala coisas que não deve, age como não deve, trata os outros como não devem, usando uma desculpa do sofrimento que a assaltou, e ela vem e fica completamente desesperada. Pastor, o que é o desespero? É a ausência de esperança. E muitas vezes, irmãos, essa tem sido a reação diante do sofrimento. Pessoas desesperadas, pessoas que precisam ser internadas, pessoas que precisam usar de uma medicação na hora da dor, porque elas não conseguem lidar com isso. Elas saem completamente fora desse estado normal de consciência e entram, irmãos, num estado profundamente triste e deplorável. Eu quero dizer a você que essa reação não é uma reação apropriada diante do sofrimento. Mas também, irmãos, há uma terceira reação, que é o desânimo. O sofrimento, quando ele é um sofrimento mais constante, tende a fazer a pessoa desanimar. O sofrimento, quando ele bate à porta com maior intensidade ou durabilidade, faz com que a pessoa se desanime, com que a pessoa de repente perca o ânimo, o vigor de enfrentar a coisa. E eu vou dizer a vocês uma coisa, meus irmãos. Tem pessoas que enfrentam o sofrimento mais do que as outras, sabia? Tem pessoas que passam por essa vida, irmãos, e sofrem muito. Outras sofrem menos. É verdade. E de repente, irmãos, essas pessoas que são assaltadas por um sofrimento meio constante, elas muitas vezes tendem a desanimar, porque elas pensam assim: puxa, de novo, puxa, mais uma vez, puxa, mais uma coisa. E aí, irmãos, o ânimo se torna fraco. A pessoa, como diz o Hernandes, depõe as armas, ela não tem força mais para lutar, ela desanima. Talvez seja por isso que na hora dos momentos de maior luta e dificuldade que Jesus expôs os seus discípulos, onde eles enfrentavam tempestades, hostilidades, a espada, a palavra de ordem de Jesus era sempre qual? Tem de bom ânimo. Pastor Luciano já falou aqui num culto da IPVO que a palavra tem de bom ânimo aparece 366 vezes na Bíblia. Tende bom ânimo. Aí eu fiz um trocadilho. Quantos dias tem no ano? 365. Não é?
Por que existem 366 vezes a palavra tem de bom ânimo na Bíblia? Porque até para aquele ano bissexto, que tem mais um dia no ano, Jesus não deixa você desanimado e diz: tem de bom ânimo. Mas existem pessoas, irmãos, que têm essa reação diante do sofrimento. Elas ficam desanimadas, elas perdem a vontade de prosseguir, elas depõem as armas, elas sofrem tanto que elas não têm mais força para se levantar. Mas aí vem Jesus e diz: não temas, tem de bom ânimo, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Há uma quarta reação inapropriada, irmãos, que eu vejo de forma muito clara nos meus 25 anos de pastor e na minha vida de 59 anos, é o descrédito. É de repente você começar, por causa do sofrimento, a desacreditar das coisas. João Batista, por exemplo, me lembrei de um texto aqui precioso. João Batista batizou Jesus. João Batista foi o primeiro a reconhecer a nova aliança que Deus tinha prometido na pessoa do Messias. João Batista foi o primeiro a reconhecer que todo o sistema sacrificial do Velho Testamento, com todas aquelas ordenanças e sacrifícios de animais, acabou. Pastor, de onde que João Batista tirou isso? Do céu. Foi João Batista que reconheceu que até ele era a velha aliança, mas em Cristo veio a nova aliança. E quando Jesus vem em direção a ele para ser batizado, o céu revelou a João Batista que tudo aquilo que o judeu fazia como forma de adoração a Deus tinha acabado. Por quê? Porque ele olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe o que significa isso, irmãos? João Batista reconheceu que Jesus era o Christos, o Messias, o Redentor, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tanto é verdade que quando Jesus se aproxima de João Batista para ser batizado, João Batista vira para ele e fala assim: olha, tem um negócio errado aqui, não sou eu que tenho que te batizar, mas é você que tem que me batizar. Ele compreendeu, irmãos, que ele estava diante daquele que haveria de vir. Jesus olha para ele e fala: João, vamos cumprir tudo aquilo que é dito sobre mim. Convém que você cumpra tudo que está escrito sobre mim. E foi João Batista que diz: convém que ele cresça e eu diminui. Mas João agora está preso. João agora está na prisão. João agora tem uma sentença de morte contra ele, de um rei vaidoso, de um rei lascivo, de um rei que queria possuir a irmã, a esposa do seu irmão, e faz um trato com a filha dela, e decreta a sentença de morte de João. Ele está preso, irmãos, lá em Massada, na fortaleza de Herodes, aguardando o seu fim. Ele chama um dos seus e diz: vá lá e pergunte a ele se ele é aquele que haveria de vir, ou se nós temos que esperar outro. O que aconteceu com esse homem? O que aconteceu com essa revelação maravilhosa que ele recebeu de Deus, de Jesus? O que aconteceu com essa fé que ele tinha em Jesus, que ele revela a Cristo antes de todo mundo, e agora na prisão ele manda dizer a Jesus se ele é aquele que eles esperavam, ou se teria que aguardar outro? Pastor, o que aconteceu com João na prisão? O descrédito. O sofrimento, irmãos, tem diminuído a fé na promessa e na palavra de Deus de muitos. Muitos, por causa do sofrimento, abandonam a Deus, abandonam a palavra de Deus.
não dão mais crédito àquilo que Cristo disse e às promessas de Deus para ele. E caem num descrédito completo com aquela velha pergunta: por que comigo? E de repente, irmãos, essa reação não é uma reação correta quando nós somos assaltados pelo sofrimento. Quantas pessoas, irmãos, que quando o sofrimento bate na porta, o sofrimento funciona como um fosso para separá-la, ou pelo menos ela entende que o sofrimento assim o faz do amor de Deus? Quantas pessoas, irmãos, que quando as lutas, as provações e as privações da vida batem na porta, elas começam a duvidar de Deus? Eu acho que nenhum autor contemporâneo escreveu mais sobre o problema da dor e do sofrimento do que o Philip Yancey. Ele deve ter mais ou menos uns 6 livros publicados no Brasil só com esse tema. Eu me lembro aqui de alguns deles. Por exemplo, ele escreveu Por que Sofremos? É dele. Ele escreveu Decepcionado com Deus? É dele. Ele escreveu O Problema da Dor? É dele. Ele, irmãos, mais do que ninguém, escreveu sobre esse tema do sofrimento. E o interessante é que no livro Decepcionado com Deus, que é um dos primeiros que foi publicado dele no Brasil, o Philip Yancey toca nessa reação inapropriada do descrédito. Ele fala do irmão dele, que sofreu um revés muito grande na vida, irmão dele, e apostatou da fé por causa disso. Lá em Belo Horizonte, irmãos, eu convivi com uma irmã muito querida, irmã de um presbítero meu, o presbítero mais antigo que nós temos. O pastor Dalmo sabe quem é. Essa mulher, irmãos, era uma mulher fervorosa, era uma mulher vibrante, era uma mulher que era líder da SAF na igreja. Aqui na IPVO a gente não tem a SAF, né? Mas tem um ministério de mulheres abençoado, amém? Essa mulher, irmãos, criou seus filhos no Evangelho. Essa mulher era uma mulher exemplo de todos, mas aconteceu uma tragédia na vida dessa mulher. O que foi, pastor? Ela perdeu seu filho. Seu filho morreu. E desde que seu filho morreu, ela abandonou a SAF, abandonou a igreja e não quis mais ouvir falar de Jesus. Aí eu pergunto, reação. Reação inapropriada, irmãos, diante dos sofrimentos. As pessoas ficam tão desiludidas, ficam tão desamparadas, que elas se desamparam até de Deus. Negação, desespero, desânimo e descrédito. Eu quero dizer, irmãos, que todas essas reações, não me entendam mal, são humanas. Nós estamos sujeitos a elas, mas elas não são definitivamente reações apropriadas diante do sofrimento, porque a Bíblia nos mostra qual é a reação correta. Mas veja em primeiro lugar que a reação correta nunca é negar o sofrimento. Por quê? Porque no verso 32, olha o que o autor dos Hebreus quer que eles se lembrem. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Pastor, de que o escritor está lembrando eles? Das lutas e dos sofrimentos. Pastor, isso é para cristão? É claro que é para cristão. Portanto, meu querido, uma coisa é passivo de verdade inexorável. Qual é, pastor? Os sofrimentos são para todos nós, amém? O cristão não está imune de sofrer com as mesmas dores que o mundo caído sofre. Mas nós temos uma diferença. Qual é? A reação. A reação. O cristão experimenta da parte de Deus uma reação diferente diante do sofrimento. O cristão genuíno que foi regenerado e iluminado por Deus, o texto diz, usa a palavra iluminados, né? O cristão, depois que foi iluminado com a graça de Deus,
Ele deixou de enfrentar lutas e sofrimentos? Não. Mas qual o diferencial do texto? A reação dele é diferente. E é exatamente esse tema, o tema da carta aos Hebreus. O escritor quer encorajar os crentes a enfrentar o sofrimento de uma forma correta, porque eles estavam enfrentando. E aqui nesse belíssimo texto, irmãos, mais do que mostrar para nós a forma equivocada, inapropriada, essa bela passagem nos mostra a maneira correta que o cristão, que o crente, que aquele que foi iluminado por Cristo, ele deve lidar com o sofrimento. Quais são atitudes, pastor, que nós precisamos aprender de Cristo, que nós precisamos aprender da Bíblia, e mais ainda, que nós precisamos desenvolver quando o sofrimento chega à nossa casa, quando o sofrimento insiste em permanecer dentro de casa? A primeira atitude, irmãos, que nós devemos ter diante do sofrimento, não é o desespero, verso 35, mas é a esperança. Olha o que diz o verso 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. A palavra confiança aqui, irmãos, nesse texto, ela traz a ideia de esperança. O que o autor está dizendo a esses crentes que estavam experimentando tanto sofrimento é o seguinte: não abandonem a sua esperança, porque ela tem grande galardão. Essa, irmãos, é a primeira grande atitude quando nós enfrentamos as dores, as lutas e os sofrimentos da vida. O povo de Deus, irmãos, tem esperança. A nossa esperança não está nas circunstâncias dessa vida. A nossa esperança, como disse o pastor René, não pode estar nas coisas dessa vida, porque senão, conforme Paulo escreveu, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a minha esperança, irmãos, estiver em qualquer circunstância que não seja a pessoa bendita de Cristo, eu estou fadado ao desespero. Por quê? Porque as circunstâncias passam, e o sofrimento também. E nós devemos nutrir, irmãos, do nosso coração essa atitude tão maravilhosa que Paulo escreve aos Tessalonicenses, que é uma viva esperança. Por quê? Porque é a esperança naquilo que está vivo, prometeu e vai cumprir na nossa vida, amém? Que coisa gloriosa, irmãos. A gente precisa enfrentar a noite mais escura que talvez você possa ter enfrentado, ou está enfrentando, ou vai enfrentar. Não é com desespero não, porque desespero é sinal daqueles que não conhecem a Deus. Mas aqueles que conhecem, irmãos, a palavra de Deus, a promessa de Cristo, precisam enfrentar o sofrimento com esperança. Cristo em nós é a esperança da glória, amém? Essa semana todos nós fomos assaltados aí com a notícia da morte do reverendo Tim Keller. Quantos livros publicados, né? Quão bênção é aquele homem. Aquele homem, para você ter uma ideia, ele é guindado a uma altura de um John Stott. Ele é guindado à altura do Martyn Lloyd Jones. Ele é guindado à altura dos grandes pastores teólogos, irmãos, de todos os tempos. Era um pastor presbiteriano, um homem temente a Deus, um homem piedoso, um homem pastor de uma igreja numa cidade difícil, na cidade de Manhattan, em Nova York, numa sociedade difícil e secularizada. Deus deu a ele uma grande igreja, e ele foi o pastor que mais plantou igrejas no ministério, foi ele. Fora os livros que escreveu, fora a sua pena que tem abençoado muitos. Eu, por exemplo, no meu gabinete, devo ter mais ou menos uns 4 livros do Tim Keller. Um homem piedoso, irmãos, um pai amoroso, um marido exemplar, foi acometido de um câncer no pâncreas. Sofreu, irmãos, há muito tempo lutando com a enfermidade. Quem sabe um pouquinho dessa história sabe o que eu estou falando. Internado várias vezes. E essa semana, os médicos liberaram o Tim Keller para ele poder morrer em casa.
E quando ele chega em casa, irmãos, ele escreve, foi publicado aí, na internet, ele escreve um texto belíssimo, ele escreve um texto inspirativo, ele escreve um texto, irmãos, que mostra como um cristão enfrenta o sofrimento e o corredor da morte. Ele diz para os seus filhos: estou preparado, eu quero encontrar com o meu Senhor, Ele está me chamando, e eu quero voltar para sua casa. Aí eu pergunto, irmãos, é diferente ou não é? Essa, irmãos, é a primeira maneira correta de você lidar com o sofrimento, com esperança. Esperança em Cristo, de que mesmo que tudo nessa vida se desfaça, nós temos uma casa, construída não por mãos humanas, e que está nos esperando, e lá não haverá choro, não haverá luto, não haverá dor, mas lá nós conheceremos como também somos conhecidos. Deixa eu te fazer uma pergunta: como você tem enfrentado as dores e sofrimentos na sua vida? Com desespero? A cata do seu remédio? Nada contra. Há horas que um remédio funciona muito bem. Mas será, querido, que na hora da dor e do sofrimento vem junto aquele sentimento de esperança e de que na realidade tudo isso aqui um dia vai se desfazer, mas que nós teremos uma morada celestial para sempre com Cristo? A segunda atitude, irmãos, correta nesse texto, para enfrentar o sofrimento da vida, está lá no versículo de número 34, olha que coisa linda. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, ou seja, daqueles que estavam presos, aprisionados por causa da sua fé, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Irmãos, isso aqui parece uma coisa incongruente, né? Parece algo absurdo, parece algo que foge da nossa realidade aqui, nos dias de hoje, mas é verdade, irmãos. A segunda atitude correta diante do sofrimento é a alegria. O verso 34 diz que vocês suportaram com alegria o espólio dos vossos bens. Sabe o que significa isso? Tudo que vocês tinham foi roubado de vocês. Era isso que estava acontecendo com os crentes judeus. O judaísmo, irmãos, estava roubando tudo que eles tinham e deixando todos eles na miséria. E sabe o que o texto diz? Que o escritor de Hebreus escreve a sua carta dizendo o seguinte: olha, aceite com alegria o espólio dos vossos bens, porque vocês possuem um patrimônio muito maior do que isso. Uma condição sine qua non do discipulado é o desapego. O discípulo de Cristo é aquele que não é apegado às coisas. Ele usa tudo, mas ele não ama as coisas. Ele ama o Senhor. Eu gosto muito do meu carro, mas eu não amo o meu carro. Eu gosto muito do dinheiro, mas eu não amo o dinheiro. Eu gosto muito das minhas roupinhas com os meus lencinhos, mas eu não amo isso. Eu gosto muito, irmãos, de repente comer bem, comer um churrasco, mas eu não amo isso, irmãos. Se eu não tiver isso, irmãos, mas tem gente que se tirar algo deles, é o desespero. Sabe o que o texto diz, irmãos? Suportem com alegria o espólio de vossos bens, porque vocês têm um patrimônio muito maior do que isso que você tem aqui. Tem gente, né, irmãos, que labuta para ter um grande patrimônio na terra, não é isso? Nada contra, viu, irmãos? Por favor. Mas tem gente que se afadiga, irmãos. Tem gente que adoece só para acumular um patrimônio na terra.
E aí de repente, irmãos, quando tudo termina, como Tim Keller, vai para o mesmo lugar, enterra do mesmo jeito, e a única coisa que cabe no caixão é o quê? É você. Nada vai com você. Pastor Luciano, na caravana última que nós tivemos em Israel, estou vendo o doutor Noel aqui, estava conosco lá, nós visitamos as pirâmides do Egito. Você sabe que natureza de construção são as pirâmides? Você sabe por que foi construído? Sabe, Mateus? As pirâmides, aquele monumento gigantesco, 150 toneladas cada pedra, e de repente eleva até uma altura que você debaixo dela não consegue nem ver de forma simétrica perfeita. Milhares e milhares de trabalhadores escravos e muitos anos para construir. Para quê, pastor? Para depositar junto com o faraó os seus tesouros. Por quê? Porque eles criam que na outra vida eles iam ter os tesouros que eles tiveram aqui. Oh, irmãos, que ironia. Já no primeiro século depois, quando acabou a dinastia dos faraós, os bandidos, os ladrões e os assaltantes já entraram, já roubaram tudo. Já não tinha mais nada lá dentro. Sabe o que a Bíblia nos ensina, irmãos? Que quando o sofrimento bater na sua porta e fustigar o seu corpo, lembre-se que você vai ter um corpo glorificado e renovado na glória, amém? Se de repente o sofrimento bater na sua porta e trouxer um luto dentro da sua casa, fique tranquilo que um dia você vai encontrar com eles de volta na glória, amém? Igual Jó. Lembre-se, querido, que de repente quando o sofrimento bater na sua porta e começar a ceifar os seus bens, é para você lembrar que você tem um patrimônio muito superior do que o que você conquistou aqui na terra. Você foi conquistado por Cristo, amém? E isso ninguém vai tirar de você. É por isso que Tiago diz na sua carta, no capítulo 1, no verso 2, tende motivo por toda alegria, o passardes por várias provações. Mas parece obtuso, né, irmãos? Antiquado. Parece tão demodê você falar hoje de ter alegria em meio ao sofrimento, porque afinal de contas, irmãos, ninguém quer perder nada, né? E eu acho que o sofrimento é uma boa pedagogia que Jesus usa para colocar você e eu mais humildes, menos orgulhosos, menos rancorosos. Porque você pode notar que quando bate a porta do sofrimento, parece que o nosso coração amolece, né? Ou não? Essa, irmãos, é a segunda atitude correta. Primeiro é a esperança. Segundo é a alegria. Verso 36, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Eu quero pegar essa palavra perseverança e transformar ela numa palavra mais atual, que se chama resiliência. O que é a resiliência? Resiliência é quando a coisa recebe um golpe, e ela então absorve esse golpe e volta para sua posição original. Esse é o resiliente. Entende? Você pega uma bola, você dá um soco na bola, ela afunda, não afunda? Ela sofre o dano da força. Mas logo que você tira a mão, o que acontece com a bola? Ela volta. Sabe o que é isso? Isso é resiliência. É a terceira atitude correta que a Bíblia nos ensina diante dos sofrimentos da vida. Você não nega que sofreu o baque. Você não nega que o baque machucou você. Você não nega que esse baque causou em você um hematoma. Mas você não permanece com esse hematoma e nem esse baque fazendo parte da sua vida. Daqui a pouquinho você se refaz, se renova e volta à sua forma original. Isso é perseverança. Perseverança, irmão, significa você não desistir e suportar. Isso é muito bonito. Suportar. A nossa sociedade hoje é uma sociedade que não tem suportado muitas coisas, não.
Qualquer coisinha é motivo da gente estrilar. Qualquer coisinha é motivo da gente achar ruim. Qualquer coisinha é motivo da gente tentar remediar. Por quê? A nossa sociedade não tem capacidade muito mais de suportar as coisas. Mas essa é uma atitude correta diante do sofrimento. Suportar. Ser resiliente. Quantas vezes foram o sofrimento bater na minha porta, ele pode até me machucar, eu posso até me deformar, mas eu volto à forma original, amém, aleluia. O que é isso, pastor? Resiliência. Suportar com perseverança e, acima de tudo, com paciência. Isso, irmãos, é algo maravilhoso. Suporte, querido, os momentos ruins. Suporte, tenha paciência no dia mau. Tenha perseverança de voltar à sua forma original. Não permita que o sofrimento te corrompa. Não permita que o hematoma que ele produziu não se cure. Volte à sua forma original. Porque certamente Cristo é aquele que te dá poder para perseverar, amém? Agora deixa eu te dizer uma coisa, não pense que essa força vem de você. A nossa teologia reformada é muito bonita. A doutrina da perseverança não enaltece você nem a mim, não. Não é que você é forte o bastante para conseguir, não. A doutrina boa e bíblica da perseverança é o seguinte: Jesus persevera em você até o fim, para que você persevere nele, amém? Não é por sua causa não, querido. Não tem esse negócio de eu sou forte, eu posso, eu conquisto. Não, irmãos. A perseverança de Cristo em você te dá capacidade para você resistir, para você ser resiliente, para você suportar, e suportar com alegria, e suportar com esperança a dor que de repente se instalou no seu coração, na sua vida, na sua casa, na sua família. Essa é a forma correta. E por fim, olha o que diz o verso 39, que belo texto, irmãos. Como o escritor de Hebreus foi inspirado a escrever isso, ele termina dizendo assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Está aí, querido, a quinta e última atitude correta diante dos sofrimentos que o cristão precisa ter. É a fé. Ele diz aqui um contraste muito bonito, né? Não somos, porém, dos que retrocedem. Aí no contraste ele diz assim: somos, entretanto, aqueles que avançam em fé para a conservação da alma. E se você continuar lendo Hebreus, você vai ver que agora, depois dele dar essa palavra, ele dá um exemplo dos heróis da fé. Pela fé, eles enfrentaram todos os tipos de sofrimentos que alguém podia enfrentar, mas todos eles venceram. Sabe quantas vezes a palavra pela fé aparece em Hebreus 11? 19 vezes. E todas elas, irmãos, eles dizem que eles sofreram terrivelmente, mas pela fé eles alcançaram a promessa. Essa, irmãos, é a atitude do cristão, é a fé. Aquilo que ninguém pode tirar de você. O diabo tentou tirar a fé do coração de quem? De Jó. O diabo fez uma aposta com Deus. O diabo virou para Deus e falou assim: eu sei porque que Jó é crentão desse jeito. Eu sei porque Jó gosta da igreja e ama o Senhor e cria os seus filhos com disciplina. Eu sei porque que Jó é esse cara bom. É porque o Senhor encheu Jó de bênçãos. Deixa eu fazer uma coisa com Jó. Deixa eu tirar algumas coisas dele e eu quero ver se ele continua adorando o Senhor desse jeito. Olha que teste. Aí Deus disse para o diabo: então vai, mas você não toca na vida dele não. Claro. E de repente, irmãos, esse homem teve um espólio de tudo aquilo que um homem poderia existir e trazer dignidade a ele.
os seus bens, os seus filhos, a sua esposa, a sua dignidade, o seu respeito, tudo foi da noite para o dia por água abaixo. O diabo tirou tudo de Jó, matou seus filhos, roubou seus bens, destruiu a sua casa, encheu Jó de doença. Jó virou, irmãos, um aborto. Jó virou algo deplorável, sentado no chão e se coçando, um estado terrível. Mas, irmãos, Deus ganhou a aposta. Apesar de ele ter tirado tudo de Jó, Jó vira para Deus e diz: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? Fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Portanto, meu amado, não fuja do sofrimento, não se envergonhe do sofrimento, não esconda o sofrimento, não se desespere com o sofrimento, não fique desanimado com o sofrimento, não deixe que o seu coração, acolha raiz de incredulidade por causa do sofrimento. Olhe para Cristo, veja o exemplo de Cristo, veja o quanto Ele sofreu e o quanto Ele venceu por amor de nós. Mas se de repente, irmãos, o sofrimento bater na sua porta, como muitas vezes tem batido na minha, na sua e de todas as pessoas, lembre-se, o que Deus espera de você é que você continue tendo esperança, amém? Continue sabendo que nós servimos um Deus vivo e poderoso, amém? E que a despeito de tudo, irmãos, nós temos um patrimônio muito maior do que tudo que existe isso aqui, amém? Deus quer que você enfrente com alegria, querido. Às vezes é difícil. Dr. John Piper escreveu um livro maravilhoso que se chama O Sorriso Escondido de Deus. Naquele texto de Isaías, quando ele olha lá profeticamente, o profeta escreve: e ele verá o fruto do trabalho, o meu servo, e ele ficará satisfeito. Oh, irmãos, que coisa bonita. Na tristeza do pai, na angústia do pai, no sofrimento do filho, Dr. John Piper diz que no canto dos lábios, uma forma poética, tinha um sorriso escondido. Sabe por quê? Porque na dor do filho está a alegria do pai, por sua causa. E Deus quer que você enfrente, irmãos, o sofrimento, não é cabisbaixo, reclamando, entristecido, amargurado. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Deus quer que a gente enfrente o sofrimento, irmãos, com resiliência. Sabe por quê? Se ele não bateu na sua porta, eu oro para que não bata, mas vai bater. Ninguém enfrenta esse mundo e ninguém leva o nome de Cristo sem enfrentar a dor e o sofrimento, irmãos. A angústia na alma. Mas todas as vezes que o sofrimento bater na sua porta, faz igual esses jogadores de futebol profissional. A bola vem com toda a força, mata ela no peito, segura a bicha, e daqui a pouco você vai domar ela, e você vai sair julgando de forma maravilhosa, amém? Não deixe que o sofrimento te derrube, mas que você o suporte com perseverança e paciência, e acima de tudo por fé. Eu gosto desse texto, sabe por quê? Porque ele cita o grande brado da reforma. Ele cita aquilo que Paulo citou em Romanos 1,18. Pois o justo viverá pela fé. No fim de tudo, irmãos, é o que resta. A gente vive pela fé. Pela fé no Filho de Deus que a si mesmo se entregou por amor de mim. E que um dia vai voltar para buscar aqueles que são seus. Amém? Que Deus te abençoe e que você tenha uma atitude correta diante do sofrimento, se porventura você está passando por algum deles. Amém?